Estou aqui ao lado do Elivaldo Barbosa. Boa tarde para você, Elivaldo. Bem-vindo ao nosso programa. Joelson, obrigado. Boa tarde a você que está em nossa companhia. E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a ex-senadora pelo estado do Rio Grande do Sul, Ana Amélia. Ela que é jornalista, foi senadora da República, é politicamente atuante e foi, inclusive, candidata a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Geraldo Alckmin, na última participação de Geraldo Alckmin no processo eleitoral, que foi no ano de 2018, para a presidência da República. Hoje, ele é vice-presidente da República na chapa que foi encabeçada pelo presidente Lula. E eu estou aqui ao lado da senadora Ana Amélia, a quem cumprimento e desejo uma boa tarde. Tudo bem? Muito boa tarde, muito obrigada, Joelson. Obrigado aos colegas aqui que eu considero, porque sou jornalista de formação, e agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui, voltar a Teresina. Eu já estive aqui na capital do Piauí e agora por uma missão muito importante. Fui convidada pelo Dr. Luiz Ayrton, que preside a Fundação Maria Carvalho Santos, é uma instituição muito ligada à saúde da mulher, porque está acontecendo aqui em Teresina o 21º Encontro Nacional, ou brasileiro, das entidades filantrópicas voltadas à saúde da mulher e saúde da mama de um modo especial. E o meu motorista, o doutor Lívio, que trabalha lá em Picos, já fiquei sabendo, fica a 500 quilômetros daqui da região de... Quase 300, né? Não, mas 500 é onde eu queria ir, que é próximo, que é a Serra da Capivara. 500 quilômetros de Serra da Capivara, é verdade. Serra da Capivara. É verdade, mas quem sabe... E agora, nesse momento, aliás, a entidade está promovendo com o doutor Luiz Ayrton um plantio de árvores, celebração da FEMAMA, a presença dele na Avenida Cajuína, aqui em Teresina. Muito bom, muito bom. Inclusive, a senhora já está, então, ambientada com esse espaço, o estúdio de jornalismo. Eu só estou esperando provar, além desse ambiente aqui, que já é meu familiar, é de comer um capote aqui em Teresina, que eu fui nos restaurantes aqui, fiquei encantada. Muito bom. Bom, eu queria começar essa conversa com a senhora falando a respeito de um projeto de lei que dá às entidades filantrópicas a possibilidade de ter ou administrar títulos de capitalização. A senhora propôs, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora entende que essa medida pode ajudar as entidades filantrópicas nas ações que elas exercem pelo Brasil? O problema, José, é que as entidades filantrópicas, em geral, elas não dispõem de recursos próprios, orçamentários. Elas têm de contribuições, de doações de entidades, de pessoas que tenham, digamos, façam voluntariado e ajudem. Então, como não há a garantia de recurso para o funcionamento delas, na medida que o trabalho vai sendo visto, percebido pela sociedade, a sociedade acaba ajudando. No caso, eu comecei porque houve uma iniciativa da APAI nacional e também lá do Rio Grande do Sul, que fez a proposta. E ela abrange todas as entidades filantrópicas, não apenas as APAIs, mas todos os hospitais filantrópicos, comunidades que área de saúde na área da filantropia. Então, isso foi uma forma de lançamento desses títulos para arrecadar e formar um orçamento capaz de que elas possam desenvolver os seus trabalhos. Eu acho que as entidades filantrópicas em nosso país têm um papel extraordinariamente relevante em vários campos, na área da saúde, na área da educação, em todos os campos, em todas as áreas, na área da educação especial, que são as APAIs, né, que é de crianças excepcionais, então, ou crianças, adultos, enfim, eu creio que, eu acredito muito porque eu acompanho o trabalho das entidades filantrópicas. É uma medida que garante estabilidade, senadora, jurídica e até mesmo autonomia financeira para desenvolver essas ações nas mais diversas áreas, senhora relatora? Eles precisa, depois da aprovada lei, do lançamento dos títulos de capitalização, a regulamentação da lei. Agora cabe aos congressistas, deputados e senadores elaborarem a lei para viabilizar a operação do lançamento desses títulos, que permite o acesso delas, das instituições filantrópicas, à fonte de recurso, que é a contribuição privada. A senhora foi senadora até 2018. Essa questão da demora nas regulamentações, isso não envolve só o seu projeto de lei em relação às entidades filantrópicas. Isso é comum no Senado, na Câmara dos Deputados também. Por que se tem esse tipo de dificuldade entre aprovar um projeto e se ter... É uma boa pergunta, Gelson, fazer isso, porque o cidadão que não conhece o processo legislativo não deve entender mesmo, porque eu acho que se todo mundo cumprir o seu papel no Congresso, seja na Câmara Federal ou no Senado, a Câmara é a representação da população.
do povo, por isso a Câmara é chamada a Casa do Povo. O Senado é a Casa da República, a Casa da Federação. Por isso, independente do tamanho do Estado, da sua relevância em população ou em economia, ou enfim, em riqueza, 3 serão senadores para dar igualdade. Quando um projeto nasce no Senado, ele precisa ser submetido a várias comissões no Senado, dependendo da natureza que é a matéria. Se é de saúde, vai para a Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Constituição e Justiça e, eventualmente, Comissão de Ciência e Tecnologia. E aí, ela, depois de aprovado em todas essas instâncias, ela vai ao plenário e de lá vai para, depois de aprovado, vai para a Câmara dos Deputados, que tem que percorrer um caminho idêntico dependendo da formação lá. E aí, se a Câmara modifica, ele tem que voltar para o Senado. Se a Câmara não modifica, ele já de lá da Câmara já sai pronto para entrar em vigor. Eu vou até lembrar você que eu não entrei só em assuntos de saúde. Eu fiz um da segurança pública que trata da questão de reduzir o direito do apenado do regime semiaberto a uma saída, a famosa lei do saidão. Essa lei é minha, é de minha autoria. Eu fiz no Senado em 2012 e essa lei foi aprovada o ano passado. O relator foi o capitão Derrite, que é o atual secretário de Segurança de São Paulo, era deputado federal, e ele alterou, agravando mais, ele retirando toda a possibilidade do direito do saidão. Ou seja, de 12 para ser efetivamente discutida no ano passado. Exatamente, para decidir. Como ele mudou a lei, que nasceu no Senado, de minha autoria, ele está voltando para o Senado. Então, a lei não está em vigor ainda porque tem que voltou para o Senado, porque houve a modificação. Então, é para o cidadão entender que o processo é um pouco lento. Embora, em matérias polêmicas, você vai encontrar muita, digamos, choque de interesses. Um grupo que é isso, em todas as áreas, na economia, na agricultura, que nosso querido colega conhece bem, e em outros setores, então, os choques são interesses. Eu, por exemplo, tive uma lei, foi aprovada, está em vigor desde 2016, que foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, e talvez só isso tenha justificado meu mandato, que obriga plano de saúde a pagar ao paciente que é cliente de plano de saúde e que tenha diagnóstico de câncer, e o diagnóstico recomende o médico oncologista a quimioterapia oral, o plano de saúde pagar essa quimioterapia. Que é muito cara, né? E são os medicamentos mais... Você tem toda a razão, Joel. São os medicamentos mais caros do que as quimioterapias convencionais. Exatamente. Porque não precisa ir no hospital, ele é um facilitador, é um tratamento de maior eficácia que é mais moderno. Dentro de uns 10 ou 20 anos, possivelmente, a própria quimioterapia convencional que a gente faz hoje, que tem que ir no hospital para fazer a infusão pelo sangue e tal, vai ser substituída por quimioterapia oral. É o avanço da tecnologia na área da medicina. Então, isso foi feito. Então, eu consegui vencer várias barreiras e pedi até à época o Ricardo Berzoini que ele assumisse a relatoria e a presidente Dilma sancionou sem vetos esse projeto. Então, para mim, foi muito relevante esse projeto que eu nasci. Então... Agora, senadora, a senhora aqui no Piauí participa de um evento da maior relevância relacionado à saúde da mulher, promovido por uma instituição, uma entidade que tem um trabalho muito reconhecido aqui na região. Como é que a senhora analisa assim, as políticas públicas voltadas para essa área especificamente, saúde da mulher? Olha, a gente está agora com o debate em torno da maior participação das mulheres na política e agora também no judiciário, né? Nós estamos vendo aí no judiciário, agora recentemente do Conselho CNJ fazendo isso. Eu acho que tudo é importante, porque o maior número de eleitoras, o maior número da população são mulheres. E as mulheres têm uma complexidade muito grande em relação à questão da saúde, da educação, de tudo. A mulher se vira nos 30. Ela é, ao mesmo tempo, mãe, ela é profissional liberal, ela trabalha, então ela tem que cuidar de várias... Ela precisa ter eu diria, um acolhimento da sociedade, um entendimento, não por privilégio, não é privilégio. São direitos, pela atividade que tem no envolvimento de muitas matérias. Então, penso que a atividade legislativa, o cuidado, o espaço que as mulheres estão ganhando, estão presentes no Supremo Tribunal Federal com destaque em todas as áreas, na ciência. Agora, na pandemia, vocês viram brasileiras no mundo inteiro se destacando com trabalhos extraordinários, né, como cientistas. Então, eu acho que as mulheres brasileiras, e nós em particular, eu venho aqui no Nordeste muito feliz de ver o empenho que também aqui está se fazendo em relação a matérias relacionadas à saúde da mulher
especialmente o câncer de mama, que é o câncer, e no caso dos homens, é o câncer de próstata que mais mata os homens depois das doenças cardíacas. E o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Então, por isso, esse cuidado. E eu queria cumprimentar mais uma vez a FEMAMA pelo trabalho que vem fazendo em relação a esse tema. Senadora, quando a senhora fala a respeito do projeto de lei que a senhora propõe, que é sancionado pela presidente de então, Dilma Rousseff, quando a senhora vem ao Nordeste para falar a respeito de uma questão que é importante para os nordestinos também, a senhora dá uma demonstração da sua facilidade de diálogo político com grupos que não necessariamente fazem parte do seu mesmo grupo de pensamento. A senhora faz parte de um movimento, né, de centro-direita no Brasil, é a sua corrente. A senhora foi candidata a vice de Geraldo Alckmin no momento em que ele representava esse segmento e agora ele está em outro campo. Como é que a senhora avalia essa movimentação, que é possível na política, mas essa dificuldade de diálogo que os brasileiros parecem ter tido após a polarização? A senhora fez um mandato onde dialogava com a presidente, que depois a senhora defendeu o próprio impeachment dela, mas dentro desse corrente de movimento. Está difícil falar de política no Brasil de maneira a não mergulhar nesse obscurantismo do bipolaridade, desse Lamentavelmente polaridade? Está. Lamentavelmente, Jorge, está. Eu, por exemplo, aqui, vou falar no Piauí porque eu tenho... Ciro Nogueira foi presidente do partido que eu pertencia, eu saí do PP. Eu dialogava quando cheguei lá em 2011, chegou também Ciro e o Wellington Dias, que é um querido amigo, foi governador do Piauí, e tratamos nós dois, o Wellington Dias, eu do PP e ele, eram aliados à época. E com o caminhar e com os interesses regionais e políticos, às vezes as pessoas se distanciam politicamente falando e ideologicamente, às vezes mais por interesse político do que propriamente ideológico. Então, eu estou dando isso porque em 18, ou em 14, eu fui candidata e eu estava apoiando o candidato Geraldo Alckmin, que ele foi candidato também, né? Em 14 eu era candidata. Aécio, aliás, desculpa, 14 foi Aécio Neves. Exatamente. Aécio Neves. Então eu estava, veja só, eu estava no PP e eu estava apoiando o Aécio. Então, no último debate na Globo, eu estava lá junto com o Aécio, lá na TV Globo, e o Ciro Nogueira estava lá com a Dilma Rousseff, que era candidata. Vocês do mesmo partido? Nós do mesmo partido. Mudou. Então, hoje, o Ciro foi para um outro lado por conta exatamente de uma realidade política que nós temos que entender. Da mesma forma que eu saí do PP por falta de condições dentro do partido. Só quem não muda é poste, né? Você tem que ter entendimento. Eu, no começo, até quando o presidente Alckmin, o vice-presidente Alckmin foi candidato, eu dizia, o eleitorado dele não vai entender muito bem isso. Mas hoje eu penso que foi uma grande receita para exatamente estabelecer um poder moderador. Ele é uma pessoa extremamente moderada. O PSDB era, eu diria, uma centro-direita, ou centro-esquerda, pode-se dizer assim, mas muito mais ao centro, né, o Alckmin. E uma pessoa que dialoga com todos os estamentos da sociedade e com todos os partidos políticos também. Então não há porque você não duvidei. Acho que ele faz muito bem nesse momento de radicalização a figura do Alckmin, que eu comparo muito a um nordestino que eu sempre admirei e admiro muito, que se chama Marco Maciel. Foi vice-presidente da República também, eu acho que assim o perfil... O Fernando Henrique, né? Do governo Fernando Henrique, e foi um perfil assim como é o Alckmin, é discreto, muito sábio, muito experiente e com aqueles valores, eu diria, do relacionamento político que encarna essa respeitabilidade. Acho que essa convivência é necessária, é política, e precisamos voltar exatamente a essa capacidade de convivência. E a senhora na política foi candidata em 2022, não conseguiu a eleição para o Senado, disputou com Hamilton Mourão. Pelo general. O general Hamilton Mourão, lá no Rio Grande do Sul. É do PSD hoje, do ex-ministro Kassab. A senhora tem planos para voltar a disputar a eleição? Como é que a senhora se situa hoje nessa conjuntura política do Rio Grande do Sul e do Brasil? É um outro político do Nordeste, Armando Falcão, quando perguntavam para ele, você sabe, a experiência dele dizia aí... O que vai acontecer? Bom, o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Porque tem uma eleição municipal no próximo ano, né? E Marco Maciel tinha uma frase fantástica. Quando eu era jornalista, eu sou jornalista, eu ia conversar com ele, mas diante de uma crise, né, como nós temos, o que vai acontecer, presidente? Marco Maciel, essa situação muito complicada.
minha querida jornalista Ana Amélia, pode acontecer tudo, inclusive nada. É uma sabedoria, né? A gente nunca pode prognosticar as coisas. A senhora teve um diálogo, uma aproximação, uma participação também na gestão de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Sob esse ponto de vista, a senhora compõe hoje um grupo político do qual ele pertence e como é que está a organização do grupo da senhora para 2024? Sim, agora em 2022 eu disputei na chapa liderada por ele, Sim. como candidata ao Senado, na aliança que foi feita entre o PSDB e o MDB no Rio Grande do Sul. E então esse foi o acerto. Trabalhamos juntos. Agora, eu fui secretária no primeiro mandato dele. Em 2019, secretária de Estado da Representação, ele retirou o estado de secretaria, mas antes disso eu tinha me afastado para trabalhar no setor privado, na consultoria legislativa, que é uma área que eu conheço. Agora nós estamos diante de alguns desafios importantes. Você tem aí uma medida provisória 1185, que trata da questão das empresas que têm grande volume de mão de obra, que é a questão da desoneração da folha de empresas que têm grande na área da construção civil e em vários setor calçadista, vários setores são grandes empregadores de mão de obra. E, por outro lado, a reforma tributária, que é um tema que interessa a todo cidadão brasileiro, não só o setor empresarial. A gente está com o nosso tempo bem avançado, mas eu queria fazer essa pergunta. A senhora tocou em 2 pontos que são importantes. Até que ponto e de que maneira estratégica para o crescimento do Brasil? Desoneração da folha e reforma tributária. Olha, é preciso muito diálogo, muito entendimento, e o governo tem que ter clareza nos dados. Agora a gente está percebendo que até estudos dentro do Ministério da Fazenda estão mostrando algumas inconsistências do ponto de vista da receita prevista, seja pela medida provisória 1185, que ela onera. O governo, eu digo assim, às vezes ele dá com uma mão o benefício da desoneração da folha, mas, por outro lado, ele, ao onerar com mais impostos, ele está retirando aquilo que aparentemente foi um benefício. Então, tem que ter cuidado, e é exatamente isso que está se avaliando, de transformar, não numa medida provisória, que tem força de lei, mas num projeto de lei para facilitar o debate mais amplo dessa matéria. João, eu quero aqui fazer um registro da nossa audiência, senadora, até porque foi colega seu lá no plenário do Senado Federal, o ex-senador João Vicente Claudino, né? Que foi lá do Claudino, PTB. Ele diz o seguinte aqui, olha só. A Ana Amélia, além de uma grande mulher e jornalista, foi senadora que honrou o mandato concedido pelo povo gaúcho. Manda um abraço para a senhora. Um grande abraço, Claudino, fico muito honrada aqui de ser lembrada por ele. Nasci, os 3 senadores do Rio Grande do Piauí, e trabalhei muito com o Wellington Dias, quando chegou lá, com o Claudino também, com o Ciro, em matérias como, por exemplo, comunidades terapêuticas para tratamentos de dependentes químicos e tal. Então, eu tenho uma convivência com o Piauí, com os piauienses e os parlamentares do Piauí muito grande, e eu me orgulho muito disso. Senadora Ana Amélia, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada a todos. Desejar um bom fim de semana maravilhoso, com as bênçãos de Deus, que dê saúde para todo mundo, e que vivemos um país com mais paz, com mais mediação, mais moderação e responsabilidade de todos. Mais diálogo, sempre. Diálogo. E aos colegas jornalistas, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.